Fala pessoal, eu fiz um esquema aqui para mostrar para vocês por que os componentes têm que passar valor um para o outro, tá? Em termos de memória RAM, esse aqui é o componente, ó, meu button, eu representei aqui, ó. Aqui está ele representado para vocês. Uma seta mais feinha aqui, mas funciona, tá? Então eu quis representar, ó, aqui está o componente projeto exemplo, ó. Esse verdinho que está aqui, ó. Tá? Só para vocês terem uma ideia, em termos de memória RAM, os objetos estão separados. Então como é que eu vou fazer chegar o valor daqui a aqui? Eu tenho que dar algum jeito, né? Então as props é o jeito de passar esse valor, tá certo? Bom, então aqui eu vou representar para vocês os objetos que estão dentro desse componente externo aqui, ó. Tem uma view, então aqui está a view, estou representando, né? Só para vocês entenderem o esquema que eu estou fazendo. Tem um texto, então ali está o texto. Qualquer uma das duas elipses ali serviria. E tem o button. Então aqui está o button. Certo? Então eu tenho aqui os componentes desse componente aqui. Eu tenho os objetos que representam a montagem desse componente. Notem que programar com React ou React Native é parecido, similar com trabalhar com Lego, né? Então, o componente é um objeto, está aqui ó, o objeto externo, esse componente externo. Depois eu tenho os outros componentes, que são outros objetos, certo? Então, aqui em cima, ó, eu tenho esse Touchable Highlight e tenho um texto. Então, eu tentei representar dessa forma aqui para vocês compreenderem o que eu quero dizer para vocês, o porquê da passagem por props. Então, aqui, ó, Touchable Highlight e aqui o texto. Então eu tenho objetos separados, ó. Só pelo componente nós já vemos aqui ó, que são objetos separados. Então como é que eu faço para passar esses valores para cá? Já que os valores estão salvos, vamos ver aqui onde é que está o meu button. O meu button está aqui. Ó. Esses valores estão salvos aqui dentro. Ó. Eu tenho uma prop texto e uma prop onClick dentro do objeto meu button, tá? Cujo valor é salvar e a referência da função contar. Então, como que eu passo esses valores para o outro componente, certo? Usando a prop. Então, o que é a prop propriamente dita? É um grande objeto que contém as propriedades do componente, certo? Então, tá aqui, ó. São essas propriedades que eu estou passando adiante. Então, possivelmente, o que ele faz é pegar esses valores que estão nesse objeto e passar para esse objeto a partir de um objeto de mensagem. Esse objeto de mensagem chama-se prop, que é esse objeto aqui que eu estou tentando representar para vocês. Então é mandado uma mensagem desse objeto para esse objeto. Qual é o conteúdo dessa mensagem? Uma prop. O que tem dentro desse conteúdo? Duas coisas, uma cópia de cada atributo desse objeto. Então, essa prop está carregando duas propriedades, perdão, dois valores aqui dentro, dois atributos aqui dentro, porque aqui a gente está falando de objeto, né, pessoal? Dois atributos. Então, quais são os atributos, né? Uma cópia desses atributos desse objeto aqui, ó, certo? Que é texto e onClick. Então, essa prop carrega texto e onClick. Se nós dermos uma olhada aqui dentro, ó, vai desaparecer ali um pouquinho para vocês, mas já faço aparecer, tá? Olha só. A comunicação entre os componentes é feita por um objeto, que é chamado de props, certo? Então, vou voltar ali para vocês verem. Ó. Então, esse objeto aqui faz uma cópia dos atributos que estão salvos nesse objeto para transportar para o outro objeto. É isso que eu imagino que está funcionando, tá? Estou montando um esquema aqui para tentar representar para vocês. Então, ó, é feita uma cópia desse objeto, mandado uma comunicação lá para o outro objeto, cujo objeto que representa essa comunicação é a prop, certo? Aqui está a prop aqui, ó. Então, que é esse objeto aqui. Então, vou fazer um risco aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Então, ó, foi transportado o valor desses atributos desse objeto para esse objeto. Então, eu posso utilizar aqui nesse objeto. Até eu estou representando um objeto interno, né? Porque
deveria parar aqui no externo, né? Então a gente poderia tirar essa partezinha aqui e deveria parar aqui. Tá? Então eu estou transportando uma cópia desse objeto para esse componente. Então está chegando lá. Ó. E aí eu uso esses valores aqui dentro. Então fiz o transporte a partir de um outro objeto chamado prop. Então esse vídeo eu fiz só para tentar esquematizar para vocês por que existe essa questão de receber prop aqui. Tá? É porque isso aqui é um objeto, o meu button é um objeto, e aí as propriedades que estão nesse objeto aqui, certo? Que são os atributos do objeto meu button, eles são copiados para um objeto de comunicação que são entregues aqui na porta de entrada do outro componente. Até eu acertei o esquema aqui para vocês. E aí eu uso onde eu quiser, tá? Eu usei no Touchable Highlight, então eu usei tanto nesse externo aqui, quanto lá no interno, esses valores. Então tentei fazer uma representação com objetos só para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que as props funcionam. Até o próximo vídeo, pessoal.